Beleza, tá gravando já. Bom, vamos lá, pessoal. Lembro que na última aula eu fui até isso daqui, ó. Eu falei que a gente ia chamar essa força vetorial de força elástica, né? Falei também que a gente ia chamar esse ΔX aqui, ó, de deformação da mola. E algo muito importante era o nosso K, que é a nossa constante elástica. Portanto, galera, aqui a gente tem uma relação de força em função do quanto aquela mola consegue deformar, seja esticando ou comprimindo, e essa deformação depende diretamente da nossa constante elástica, o K. Então, o que é importante que vocês saibam aqui é que, para que eu possa calcular a força, deixa eu deixar isso aqui separado, para que eu possa calcular a minha força elástica, é necessário que eu saiba o material que aquela mola é feita, pois aí eu sei determinar a constante, vai ser dado, e eu sei o quanto aquela mola pode deformar ou não. Então, a força elástica, vou colocar aqui para vocês o nosso vetorzinho. Imaginando que a mola está comprimida, certo? Que ela está comprimida, a nossa força restauradora, que é a nossa força elástica, ela tenta sempre fazer a mola voltar ao comprimento natural. Então, se eu sei para onde deforma, eu sei para onde aponta a força. Por exemplo, aqui está preso. Se eu comprimir essa mola, eu sei que a força restauradora é contra essa compressão. Ela aponta para lá. Se eu esticasse essa mola, a minha força restauradora, que é a força elástica, ia apontar para lá. Então, para onde for o movimento da mola, a força aponta no sentido contrário, tá bom? No sentido oposto. Logo, aqui, se eu imaginar que essa situação é uma situação de compressão, a marcação do vetor força elástica vem aqui, né? E aí, se eu souber o quanto ela comprimiu, e se eu souber qual é a constante, eu consigo calcular essa força. Portanto, a força elástica, o módulo dela, que é o valor desse vetor, é calculado como a constante K vezes x. Opa, delta x. Aí vocês podem perguntar o seguinte, mas e um sinal de menos aqui, né? Se eu não me engano, na última aula, alguém perguntou disso, não lembro agora quem foi. O sinal de menos, galera, ele vem aqui na equação quando a gente está analisando o vetor. O Raso perguntou, né, isso? Quando a gente está analisando o vetor. Veja, eu acabei de explicar que a força ela é contra aquele movimento que foi dado à mola. Então, lembrem-se sempre que uma força que vai contra o movimento, a gente chama ela de negativa, a gente coloca um sinal nela como referência a ela ser oposta a esse movimento. Então, aqui, eu poderia colocar um sinal de menos caso eu não tivesse colocado o módulo. Aqui, ó. Então, eu já estou passando em módulo para vocês, porque quando vocês forem calcular essa força, você já sabe que ela vai ser oposta. Então, o sinal de menos serve como referência. Tá bom? O que perguntaram aqui? O que está escrito embaixo da mola? Compressão. Está escrito compressão. Deixa eu tirar aqui a janelinha de chat. Aqui está escrito compressão. Tá bom? Beleza, gente?
Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Tá dando para visualizar a lousa? Como que tá a resolução aí? Tá de boa? Eu fiquei um pouco em dúvida nessa questão do sinal. Ah, Júlia, ficou com dúvida na questão do sinal? Qual parte você ficou com Isso. dúvida? A questão de com módulo, sem módulo, que o negativo vai dar a direção. Tá. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Vamos supor que eu tenho um corpo que se movimente para a direita, certo? Se eu falar que existe aqui uma força oposta, um atrito, por exemplo, referencialmente, se o corpo vai para lá, esse atrito é negativo, certo? Que é contra o movimento. E aí, por exemplo, se o cara estiver empurrando aqui com uma força F, como é que você opera isso? Você sempre faz F menos isso, né? O que significa esse menos aqui na conta, na segunda lei de Newton? Que o Fat é contra o movimento. Tudo bem? Então Sim. aqui, esquece. Ó, pera lá, deixa eu fazer assim então. Sem o módulo. Sem o módulo. Se essa força ela é contra o movimento da mola, ela é negativa. Então aqui tem que vir um menos. Certo? Como referência a ela ser oposta ao movimento da mola. Agora, se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, eu coloco o módulo, eu não preciso colocar o sinal negativo aqui. Tudo bem? Ah, entendi. Foi? Obrigada. Ju, tá meio baixo, não tô conseguindo te ouvir. Foi? Tudo bem? Entendi, obrigada. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui, o meu áudio, o meu coisa aqui. Deixa eu aumentar ele. Beleza. Bom, isso aqui foi um exemplinho, deixa eu apagar para não confundir a cabeça de vocês. Bom, então dentro dessa análise, sabendo como calcula isso aqui, você tem que pensar um pouquinho nas unidades de medida, né? Porque como isso daqui, ó, é uma compressão, isso aqui é uma compressão, uma deformação da mola, no caso que eu dei como exemplo, isso aqui é sempre dado em metros, certo? Só que como as compressões vão ser pequenininhas, pode ser dado em centímetros. Então toma cuidado com esse carinha aqui. A minha força, aqui ó, a força elástica é uma força. Então ela vai ser dada sempre em newtons. Sempre em newtons, tá? Então como fica a unidade de medida da constante elástica? Ó, se você passar o ΔX dividindo, você vai ter força por deformação. Então você vai ter aqui necessariamente newton dividido por metro. Então a unidade do K é newtons sobre metros. Tudo bem com as unidades de medida, pessoal? Beleza. Bom, dito isso aqui agora, galera, vocês estão aptos a resolver as questões de força elástica, tá bom? Na apostila de vocês tem uma parte aí que fala sobre a associação de molas em série ou associação de molas em paralelo. Vou ser bem sincero com vocês, isso não digo que é irrelevante, porque já apareceu em provas. Mas, hoje em dia, as questões de dinâmica, elas não vão cobrar associação. Até porque se tiver uma associação, você não precisa ficar decorando como cálculo em série ou paralelo. Só desenhar as forças e aplicando a segunda lei. Tá bom? Então, de boa em relação a isso. Só você usar o raciocínio que você vem usando das leis de Newton. Tá bom? Não quero ficar enfiando na cabeça de vocês coisa que não é necessária, sendo que você sabe resolver de um jeito já. Ok? Então agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha em questões de deformações elásticas e vamos ver como isso aparece nas provas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente poder analisar uma situação, tá? Emerson, você deixa eu tirar print da tela rapidinho para eu anotar isso aí depois? Tá bom, vai lá. Por gentileza. Pronto, muito obrigada. De nada. Então agora, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui.
Estamos no módulo 3, né? A gente não pode esquecer. Módulo 3. A questão que eu quero falar com vocês aqui, ó, é a questão número 2. Essa questãozinha aqui dos exercícios propostos, tá? Por que essa questão é importante? Porque ela já começa falando de dois blocos diferentes pendurados em molas diferentes. Então vamos ver como a gente opera, né? Como a gente marca as forças, como a gente monta a segunda lei de Newton e como a gente resolve aí a matemática da coisa. Passando um carrinho de som aí, ó. Ó o sambinha. Ô, Emerson, você pode me falar a página, por favor? Pega aí que eu não tô ouvindo nada. Tá passando um carro com samba no último. Passou. Fala de novo. Me falar a página, por favor? Posso sim. A página é a página 19. Eu já vou voltar o compartilhamento, tá? Eu só preciso ler e anotar os dados aqui, beleza? Então a página é 19. O exercício é o número 2. Então vamos lá. Temos aí uma situação de 2 molas e 2 blocos, né? Então, teto. Mola A. Mola B. Beleza. Galera, então acompanha a leitura comigo para a gente poder resolver. Ó. A questão fala o seguinte. O sistema esquematizado está sujeito à gravidade e apresenta-se em equilíbrio. Pessoal, quando a gente fala equilíbrio, a gente tem que lembrar de dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Ambos representam a primeira lei de Newton, a inércia, né? Mas o equilíbrio estático é quando a soma das forças é zero e o corpo está parado. Quando eu falo do equilíbrio dinâmico, a soma das forças dão zero e o corpo está com velocidade constante. Tem que lembrar das duas possibilidades dentro da inércia. Nesse caso, é uma questão de equilíbrio estático. As molas A e B são leves, cada uma com constante elástica K igual a 20 newton por centímetro e comprimento natural de 12 centímetros. Cada bloco pesa 60 newtons. Determine os comprimentos das molas A e B nessa situação. Então veja, todo mundo entende quando a questão fala de comprimento natural? Vocês entendem isso? O que isso Não tem significa para nenhuma vocês? força? Natural é quando não tá sofrendo nem compressão, nem. Eu esqueci o outro nome, fala quando puxa. Estiramento. Né? Estiramento, isso. Então significa que a mola, quando ela está paradinha, sem estar esticada ou comprimida, ela tem 12 centímetros de tamanho. Então eu posso falar que esse comprimento que ele deu é o comprimento inicial da mola, tá bom? Então eu vou chamar esses 12 centímetros de x0. Certo? x0, comprimento inicial. O que mais ele falou? Que o peso de cada bloco é de 60 newtons. Então, o peso... Eu vou chamar os blocos de 1 e 2 para a gente poder diferenciar. Peso 1 igual a peso 2, que é de 60 newtons. Certo? Bom, acho que é isso, né? A pergunta é o comprimento das molas A e B. Então, vamos lá, gente. Qual é o primeiro passo nessa situação aqui? O que eu tenho que fazer? Oi, pessoal, bom dia. O que eu tenho que fazer? Desenhar as forças? Algo assim, tipo, desenhar pra onde tá indo. Perfeito. Desenhar as forças. Já que você fez essa colocação logo em sequência, a pergunta que eu faço para vocês é: para onde está indo? Se ele tá em equilíbrio, ele tá parado, não é? Sim. Ah, mas Então não vai para lugar nenhum, certo?
Então a gente vai desenhar as forças sem pensar em movimento primeiro, tá? Então eu vou separar aqui o bloco 1 e o bloco 2, fazer o nosso diagrama de forças. Ó, o bloco 1 está aqui, o bloco 2 está aqui. Vamos lá. Temos aí, logicamente, a ação da gravidade, portanto temos a ação da força-peso, né? Então o peso está atuando nos dois blocos, vertical e para baixo sempre, né? Bom, aí aqui vem a sacada agora da questão. Opa, eu não consegui pegar. Qual parte, Murilo? Qual parte, Murilo? Calma, a gente vai chegar na força elástica. Eu vou retomar o tema, tá bom? O N e o metro são as unidades de medida. Força elástica é uma força, então é dado em newtons. Deformação é o quanto estica, é o tamanho, então é um comprimento, então é dado em metros. Aí o K é a junção dos dois. Beleza? Foi. Ok. Então, peso 1, peso 2 verticais para baixo. E agora vem essa cara da questão. Eu aconselho que você, quando tiver uma situação de mais de uma mola, comece sempre pela última, marcando as forças. É mais fácil. A mola 2, a mola B, ela tá ligada no bloco 2. Então, se o peso puxa todo o sistema para baixo, eu estou esticando a mola. Lembre-se que a força elástica é contra esse movimento, portanto, ela vai apontar para cima aqui. Logo no nosso corpo 2, eu vou ter uma força elástica aqui para cima. Vou chamar essa força elástica de força elástica B, porque ali é a mola B, né? Certo? Não tem contato, então não tem normal, não tem atrito, né? Não está tendo deslizamento, não tem fio, então não tem tração, então só tem a mola, está marcada aqui as forças no bloco 2. Agora no bloco 1, vai ser um pouquinho mais chatinho. Por quê? Olha só, o bloco 1, ele está preso na mola B e na mola A. Então, primeiro, peso dele está para baixo. Quem mais puxa ele para baixo? A mola, né? A mola está puxando ele para baixo. Então a mola faz uma força elástica no corpo 1, vertical para baixo. Então eu tenho uma força elástica B para baixo no corpo 1. Porém, a mola A está esticando. Então ela tenta puxar o bloco 1 para cima. Força elástica A. Pessoal, tudo bem? Com o diagrama de forças? Ainda tô um pouco confusa Eu no tô negócio perdida. de força quando ela estica e vai por cima, mas eu tô entendendo, eu tô pegando. Eu acho que ao longo do exercício eu pego. Tá. Deixa eu fazer o Eu me seguinte. perdi um pouco no desenhar as forças elásticas. De novo então, Ju, olha aqui. Olha para o corpo de baixo que é mais fácil. O peso puxa o bloco 2 para baixo. Então a mola, ela está esticando. Então ela aplica uma força no bloco 2 para cima. Tudo bem com essa marcação aqui no bloco 2? Sim. Beleza, agora no bloco 1. O bloco 1 está sofrendo a ação da força peso. Certo? Porém, a mola B no bloco 1 está pendurada embaixo dele. Então ela está esticando e puxando 1 para baixo. Enquanto a mola A, ela tenta segurar. Então a mola A está esticando, segura o bloco 1 apontando para cima. E aí você tem força elástica do A para cima e força elástica do B para baixo. Tudo bem? Agora eu entendi. Obrigada. Sabe como você pode pensar isso? Se você tivesse uma mola presa em cada braço seu aqui, ó, e tudo tá me puxando para lá, se alguém estica essa mola desse meu braço, automaticamente eu tento ir, certo? Eu tento acompanhar esse movimento. Enquanto essa força aqui, a mola está esticando, ela tenta me segurar onde ela está presa. Então tenta pensar assim para não ter problema, tá bom? Fica mais fácil visualizar. É Obrigada. mais fácil de visualizar, exatamente. Agora olha só, desenhadas as forças, você vai analisar o sistema. Aí vem aquela pergunta, para onde vai? A Giovana já respondeu.
Está em equilíbrio, não vai para lugar nenhum. Ou seja, a soma de todas as forças dá zero. Então, olhando separadamente para os dois blocos, se a soma das forças dá zero, elas são iguais. Então, eu sei que a força elástica B é igual ao peso 2 e a força elástica A é igual à força elástica B mais peso 1. Então, vamos montar essas duas expressões. Ó. Primeiro para o 2. O peso 2 é exatamente igual à força elástica B. Ó, que está em equilíbrio. Ao passo que do lado de cá, a força elástica A é igual à força elástica B mais o peso 1. Entendem essa montagem de forças aqui, essa igualdade? Sim? Então galera, simples, ó. Se a força elástica B é igual ao peso 2, o peso 2, que está aqui, ó, vai entrar no lugar da força elástica B. E aí eu consigo descobrir a força elástica A. Como a pergunta são os comprimentos finais das molas, você vai trabalhar separadamente. Vamos trabalhar aqui primeiro, ó. O peso 2 vale 60. Então vamos substituir 60 igual. A força elástica B vai ser a sua constante K vezes a sua variação de comprimento, seu ΔX. Então 60 é igual a K, KB é 20, né? O enunciado falou. Então 20 vezes. O delta é o final menos o inicial. Então vai ser o x final menos quanto? Cuidado agora! Sua constante de 20 está em Newton por metro. E seu XL está em centímetros. Então, se você dividir isso aqui por 100, você chega na relação 0,12 metros. Certo? É Newton por centímetro. A questão falou que é Newton por centímetro. Falou. Mania de colocar tudo no SI, né? Desculpa aí, gente, não precisa converter nada. Questão deu um boi. Então, já é Newton por centímetro, beleza. Então não precisa converter nada. A resposta vai dar em Newton aqui, não tem problema não. Então vamos lá. X é o comprimento final que eu quero, e o comprimento inicial é 12. Galera, aí aqui você para de fazer conta desnecessária. O 20 está multiplicando, joga ele dividindo. Não faz uma distributiva aqui. Joga ele dividindo. Então, já corta um zero com zero, vai ficar 6 dividido por 2, igual a x menos 12. 6 dividido por 2 é 3, né? Aí esse x é da mola B, né? xb. xb menos 12. Portanto, menos 12 vem para cá mais 12. 12 mais 3, 15. Portanto, o comprimento final da mola B é 15. Então, deformou 3 centímetros, né? Tecnicamente. Deformou 3. O comprimento final é 15. A mola está 15 centímetros de comprimento. Aí você vai calcular agora aqui para o corpo 1, para você achar o comprimento final da mola A. Então, olha só. O comprimento final da mola A vai ser sua constante vezes seu comprimento final menos 12 igual. Aqui, galera, a gente já vai colocar o valor da força elástica B, tá bom? O valor dessa força elástica. Por quê? Para eu poder ter só o XA de incógnito. É melhor, só tem o XA de incógnito. Então, quanto vale a força elástica B? Bom, força elástica é X vezes o delta. É o K vezes o delta, X. Se o K é 20 e o delta X foi 3, então significa que a força elástica vale 60, a força elástica B. Certo? Vou até anotar aqui, ó. Da onde veio 60 newtons? O K vezes seu ΔX. Seu ΔX foi 3, o K é 20. 20 vezes 3, 60. Então, força elástica B é 60 e o peso 1 é 60. Então aqui vai ficar XA menos 12 igual 60 mais 60. 120, o 20 estava multiplicando, foi para lá dividindo. Corta, corta. XA menos 12
igual a 12 por 2, 6. Então, o XA, 12 mais 6, 18 centímetros. Então, o comprimento final da mola A é 18 e o comprimento final da mola B é 15. Veja se faz sentido essa relação. A mola B, ela está embaixo. A mola A, ela está segurando 2 blocos, então ela tem que esticar mais do que a mola B. A mola B esticou 15, a mola A esticou 18. Foi para 18, na verdade. Então, está coerente. A mola A tem que deformar mais do que a mola B. Porque a mola A segura o bloco 1 e o bloco 2. Tudo bem, pessoal? Difícil? Deixa eu ver o chat aqui, ver se mandaram dúvidas. Eu acho que a única coisa que é meio confuso é quando eu for desenhar a força elástica. É, Eu sempre vou confundir, tipo, se tá amassada. Amassada não, esqueci o nome do negócio. Esticada ou comprimida ou esticada. comprimida. Isso. Tá. Ó, para desenhar a força elástica, quando tem um bloco só, você desenha ela contra o movimento da mola. Simples. Comprimiu, vai para o outro lado a força. Esticou, vai para o outro lado a força. Agora, quando você tem duas molas, que tem 2 blocos nesse caso, você tem que pensar em sustentação. Principalmente se está em equilíbrio. Mãe, A mãe atrapalhou aí alguém. desculpa. Esqueceu de mutar o fone. Então, olha só. A mola 1, aqui no caso, que eu acho que gerou mais confusão, ela está sofrendo a ação da mola que está acima dela, segurando, e a de baixo puxando. Então pensa assim para desenhar as forças. Se a mola A segura, para cima. Se a mola B puxa, para baixo. Se você tiver 2 molas presas no corpo. Eu acho que é mais fácil pensar assim. E Repita. se tiver num bloco só, ela seria pra baixo, essa força. Como assim? Qual delas? Não, se tivesse um bloco só, por exemplo, o B não existisse. Ah, tá. Aqui. É. Ela está sustentando, não tá? Ó, Ah, então ela tá pra cima. isso, que ela estica, né? Lembra que eu falei? Tem um corpo só, marca a força elástica contra o movimento da mola. Não tem o B, certo? Certo, Mola A para cima, que aí tá esticando. beleza. Beleza? Eu acho que aí não gera muita confusão. Conseguiram anotar isso aqui? Sim. Bom, foi o que eu falei, pessoal. Ia dar para resolver uma questão, 2 no máximo, tá? Vocês me dão 5 minutos só para escrever as questões que eu quero que vocês tentem fazer? Rapidinho. Sim. Vou anotar, eu vou escrever aqui na lousa a página e as questões, tá bom? Tá bom. Vai ser lá dos exercícios adicionais de vocês. Pessoal, o que vocês estão achando dessas aulas online? Gostando não, eu preferia meio a meio. 50-50? Eu acho que depende do professor. Tipo, tem professor que é legal ter aula online assim. Tem professor que não. Foi uma É, indireta tipo, pra mim, eu sei. Não, por exemplo, eu prefiro ter essas aulas online Nathalie, eu gravadas, sei. porque eu não entendo nada. Então eu prefiro ter online que eu posso tirar minha dúvida. Entendi. você e o Yuri, eu acho que eu preciso de aula online. E o André. Sim. Agora o resto. Nossa. O resto Não, Tenho medo das aulas online mereceu dele, né? Meu total. Deus. mas tem Ele é aula que mó eu preciso serião de nas aulas online dele, ô Emerson. Oi, quem? O Yuri? O André, ele não André? deixa a gente nem ligar o microfone. Ó, eu sou bem parecido com o que eu sou ao vivo, né? Na aula online. Quase a mesma coisa. mais ou menos. Mais ou menos. É igualzinho. Ó, Continua chato, Mas- zoeira. se liga, Nathalie. Página 50, exercícios 35, 36, 37, 38. Peraí. 35? O Emerson. Oi. É só uma coisa, só para te avisar que eu fiquei com muita dúvida na lista que você mandou de fazer a última. Uhum. Que eu nem lembro do que é, eu acho que era de gráfico de alguma coisa. E é só para avisar mesmo, que eu estou com 30 mil dúvidas daquela lista.
Aí eu quero saber quando que você, se você tem planos, né, de tirar dúvidas. No plantão, né? Que aí E vai ser no Emerson? integral da semana que Você vai vem? postar a correção daquela lista? Vou postar sim. Eu não gravei ainda aquela correção, mas eu vou postar, tá bom? Fiquem tranquilos. Ô, Emerson, Obrigada. esse exercício Emerson, aí é pra fazer de tarefa? Você Oi? passou? Desculpa, não entendi. Os exercícios que você acabou de passar pra fazer de tarefa, né? Mas é pra Exatamente. entregar? Não, eu quero que vocês façam pra gente trabalhar na segunda-feira. Ah, tá. Quais são, dá licença aí? E hoje tem integral, né? Pra quem perguntou. não, aqui não. Hoje não, pra gente não tem. Enfim, Não, a gente só tem de quarta e quinta. Pera, Emerson, vocês não tem integral comigo hoje? Então é o segundo hoje. Tô confundindo. Segunda, a gente tem na quarta com Ah, você. tá. Então hoje é o segundo ano. Emerson. Confundi. Fala, filha. Gente, me falar, por favor. Sabe aquela aula de óptica que você deu? Qual delas? A última, que foi a do peixinho lá. A de dióptrica? É, Sei. eu não entendi nada. Dióptrico plano? É, É difícil mesmo aquela aula. Eu sei. Ô, Emerson, esquece Mas a gente pode retomar também quando a gente tiver integral do jeito. tá bom. Tá bom? Fica tranquilo. Júlia, você tinha falado alguma coisa? escreve mais pra cima, que aí onde você tá escrevendo não dá pra enxergar. Não, tudo bem, eu vou falar aqui também pra vocês. Eu vou sair da frente já já. Amiga, é página 65, exercício 45, E 46. 46. Obrigada. Página 50, questões 35, 36, 37 e 38. Página 65, exercícios 45 e 46. Tá bom? Beleza. Beleza? Então, pessoal, Beleza. obrigado pela atenção de vocês. De novo, sei que não é o ideal, mas a gente está fazendo o que a gente pode. Bom, sugestões são bem-vindas, que nem vocês me ajudaram agora aí a ampliar a tela, já melhora 1000% o meu trabalho. Tá? Então, sugestões são bem-vindas. Caso vocês queiram falar alguma coisa, pode mandar lá na plataforma ou na agenda, tá bom? Beleza. Beleza? Então, galera, um beijo pra Beleza, vocês. Emerson. Bons estudos. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, pra você também. Até mais, gente. Tchau. Ah.